A cena de abertura se passa na cidade de Nova York, onde somos apresentados a um jovem chamado Milo. Ele está confinado a uma cadeira de rodas, mas, apesar disso, sonha em se tornar um astrofísico. Simultaneamente, em uma fazenda em Missouri, um homem chamado Rick está conversando com seu amigo ao telefone. Ele não percebe que uma aeronave pousa perto de sua casa, após perde o sinal em seu dispositivo. Essa interrupção de sinal se estende além de Missouri, tornando-se um problema global. Pouco depois, um avião pousa no coração da cidade de Nova York, com o céu coberto de neblina e uma frota de enormes naves bloqueando o sol. Diante dessa ocorrência bizarra, as forças militares se preparam para a ação enquanto os cidadãos entram em pânico. Os repórteres de notícias especulam sobre uma invasão, mas a identidade e as intenções desses recém-chegados permanecem incertas. As pessoas são visitadas por seus entes queridos falecidos, que se apresentam como Karelen, o supervisor alienígena da Terra. Os funcionários do governo os rotulam como sobrepujadores. Todos transmitem a mesma mensagem de que estão aqui para ajudar os terráqueos e acabar com o sofrimento, a fome e a doença. Eles afirmam que não são conquistadores, mas sim a força motriz que ajudará a humanidade a mudar. Eles garantem que tudo será o mesmo, exceto por uma coisa, a injustiça. Segundo eles, uma nova versão da Terra conhecida como Utopia será a nova lei. Nos dias seguintes, o mundo começa a passar por uma transformação exatamente como os alienígenas prometeram. Povos em guerra, como árabes e judeus, se unem em harmonia. Uma reunião do governo revela que as guerras no Congo, Sudão e Coreia, que não conseguiram parar por anos, acabaram. Certa noite, Rick e sua namorada Ellie estão se preparando para dormir quando todos os dispositivos eletrônicos em sua casa enlouquecem. A residência começa a tremer, então Rick, Ellie e seu cachorro se retiram para o porão. Pouco depois, uma luz misteriosa vinda de um droide desmonta lentamente sua casa, forçando Rick a sair. A nave espacial abre sua porta, convidando-o para dentro. Rick concorda em entrar, desde que deixem sua família em paz. Em resposta, o droide restaura sua casa ao seu estado original, e Rick embarca na nave para voar. Enquanto isso, os postos de controle militar fecham a área sobre a qual a espaçonave está pairando. No entanto, uma multidão de pessoas doentes e aleijadas tenta se dirigir à área restrita. No meio disso, uma mulher avança com seu filho doente levantando ele em direção ao céu. Na cena seguinte, Rick se encontra no Hotel Four Seasons na cidade de Nova York. Ele reconhece o hotel, pois é o mesmo lugar onde ele e sua falecida esposa, Annabelle, haviam celebrado a lua de mel no passado. Pouco depois, uma voz desencarnada se apresenta como Karelen e propõe que Rick sirva como um elo de ligação entre os sobrepujadores e os habitantes da Terra. Confuso e hesitante, Rick sugere que alguém com mais influência política deveria ser escolhido para esse papel. No entanto, a voz menciona que Rick é o candidato mais adequado devido à sua honestidade e confiabilidade. O alienígena também lhe fornece um dispositivo brilhante cujo design é futurista, mas cujo propósito é desconhecido. Enquanto isso, os funcionários do governo ficam sabendo do sequestro de Rick, então um agente secreto dos Estados Unidos chamado Paul Dunlow decide visitar a fazenda de Rick em busca de informações adicionais. Quando ele chega lá, vários repórteres de notícias cercam a área para cobrir o evento. Coincidentemente, no mesmo momento, o droide deixa Rick e parte. Seguindo isso, Paul convoca Rick para uma conversa particular, durante a qual ele exige a entrega do dispositivo brilhante. Quando Rick resiste, Paul o mantém sob a mira de uma arma, deixando-o sem escolha a não ser obedecer. No entanto, quando Rick se prepara para entregar o dispositivo, ele abre sua tampa, ativando alguma espécie de força desconhecida. Como consequência, o bebê chorando mais cedo é misteriosamente curado. Horas depois, relatórios semelhantes vêm de todo o mundo, pois várias doenças, até mesmo as incuráveis, são inexplicavelmente curadas. Depois, Rick é convocado para a Casa Branca para uma conferência de imprensa. Lá, ele tenta levar as coisas devagar ao se apresentar como mediador entre os sobrepujadores e os habitantes da Terra. No entanto, a situação rapidamente foge de seu controle, já que os repórteres pressionam por mais informações sobre os alienígenas. Eles fazem inúmeras perguntas sobre a aparência de Karelen e o conteúdo do droide, nenhuma das quais Rick pode responder. Na próxima reunião, Rick pede a Karelen que se revele, mas este último afirma que o mundo ainda não está pronto para vê-lo. À medida que os dias passam, Rick é convocado para várias reuniões para deliberar sobre o futuro da Terra. As informações discutidas nessas reuniões são então transmitidas ao público por meio de conferências. Agendas ambiciosas são estabelecidas, incluindo a erradicação da pobreza, das doenças e a manutenção da paz global. No meio desses desenvolvimentos, Ellie descobre que Annabelle havia visitado Rick anteriormente, e o Hotel Four Seasons tem valor sentimental como sua suíte de lua de mel. Essa revelação a entristece compreensivelmente,
mas apesar de seus sentimentos, ela garante a Rick seu apoio inabalável. Em apenas 6 meses, os sobrepujadores, com a assistência de Rick, eliminam com sucesso a guerra, a fome e a pobreza do mundo. No entanto, há uma facção de humanos que estão hesitantes em confiar nos alienígenas, suspeitando de motivos ocultos como uma invasão. Um movimento de resistência conhecido como Liga da Liberdade, financiado pelo magnata da mídia Hugo Weinwright, está ganhando muitos seguidores. Eles começam a espalhar dúvidas no patrocínio de Karellen, enchendo as ruas de protestos. Rick transmite essas informações a Karellen e tenta persuadi-lo novamente a se revelar. Ele afirma que isso irá gerar confiança, mas o alienígena continua a recusar tais pedidos. Por outro lado, Milo está constantemente se dedicando a reunir informações sobre os alienígenas e está tentando entender como funciona a sua era. Ele usa sua inteligência extraordinária para escrever um ensaio sobre o mesmo que lhe rende uma bolsa de estudos completa em uma nova escola. De acordo com sua pesquisa, os sobrepujadores estão 30.000 anos à frente dos terráqueos. Certa noite, Milo testemunha sua mãe fazendo uma compra de um revendedor local e expressando insatisfação com a qualidade dos produtos. Quando ela pede um reembolso, o revendedor agride e traz uma arma de fogo. Milo intervém e confronta o revendedor, levando a uma discussão acalorada. Como resultado disso, o revendedor atira em Milo no peito, matando-o instantaneamente. Mas apenas alguns segundos depois, um feixe de luz desce do céu, emitindo uma força misteriosa. Isso mata instantaneamente o revendedor e milagrosamente revive Milo. Não apenas Milo é trazido de volta à vida, mas ele também ganha a capacidade de andar. Em Missouri, Rick e Ellie estão jantando quando esta última expressa francamente seu descontentamento com o que está acontecendo. Ela acredita que os alienígenas estão brincando com sua mente e é por isso que não estão permitindo que ele siga em frente com seu passado. Assim, ela tenta persuadi-lo a não continuar trabalhando para os sobrepujadores. Mas apesar de suas preocupações, Rick insiste que é sua responsabilidade, pois se vê trabalhando para o bem-estar de todo o mundo. Além disso, Ellie também está triste, pois eles não conseguem ter filhos apesar de seus esforços. O motivo para isso é desconhecido. Sua conversa é interrompida pelos latidos de seu cachorro. Rick sai para verificar, apenas para ser nocauteado por algumas pessoas. Pouco depois, ele recupera a consciência e descobre que foi abduzido pelos militantes da Liga da Liberdade. Rick então é levado para uma base remota supervisionada por Hugo. Ao chegar ao enorme bunker subterrâneo, Hugo propõe que eles retomem o controle dos sobrepujadores, destruindo as mudanças positivas que eles trouxeram à humanidade. Ele também pede a Rick para se juntar à Liga da Liberdade. Sem que ele saiba, Karellen está transmitindo toda a sua comunicação ao público. Rick se recusa a participar de tal plano horrível, o que enfurece Hugo. Por sua ordem, os membros da Liga sacam suas armas e atiram em sua direção. Mas momentos antes das balas o atingirem, os sobrepujadores congelam o tempo ao redor de Rick e encerram a transmissão. Naquele momento, uma porta se abre, e Annabelle aparece, chamando Rick para dentro. No entanto, ele pede a ela para não voltar porque ele já enterrou sua memória e quer seguir em frente. Pouco depois, Rick é deixado de volta em sua fazenda são e salvo. No dia seguinte, ele participa de outra reunião com Karellen, durante a qual a figura alienígena por trás do espelho informa que a Liga da Liberdade está se dissolvendo. Karellen prevê que os estados logo se unirão, e as pessoas viverão felizes para sempre. Ele agradece a Rick por seu serviço e indica que sua assistência não é mais necessária. Antes que Rick seja enviado de volta, ele consegue capturar uma fotografia do espelho atrás do qual Karellen sempre se esconde. Ao voltar para casa, ele revisa a imagem com Ellie, e eles entendem o motivo pelo qual Karellen queria se manter escondido. Agora que Rick está livre de seu trabalho, ele decide começar um novo capítulo em sua vida e propõe casamento a Ellie. A cena então avança rapidamente 15 anos, revelando que Milo agora se formou no MIT e trabalha como astrofísico na Federação Mundial, um novo governo unificado na Terra. O mundo presente é completamente diferente em comparação com o passado, já que os alienígenas alcançaram com sucesso seus objetivos. Agora, Karellen finalmente decide se revelar ao público em geral. Para isso, um grande evento é preparado em um estádio e as pessoas parecem muito animadas para conhecer seu anjo da guarda. Pouco depois, uma nave espacial gigante pousa no estádio e duas crianças entram para escoltar Karellen para fora. Para choque de todos, Karellen se parece exatamente com um demônio, completo com chifres, asas, pele vermelha e um rabo. A cena então corta para 4 anos depois, e é o ano de 2035. A Era de Ouro de fato chegou para a humanidade, pois a desigualdade, o crime e as guerras acabaram. As pessoas têm energia verde renovável e comida suficiente para todo o planeta. A Terra se tornou um paraíso e os humanos estão vivendo vidas saudáveis.
Apesar dessas mudanças esmagadoramente positivas, Milo, por algum motivo, está preocupado com o futuro. Além disso, ele é demitido de seu cargo de astrofísico, já que todos os programas de pesquisa espacial estão sendo encerrados. Antes de partir para a África do Sul, Milo se certifica de guardar alguns discos rígidos cheios de dados sobre os sobrepujadores, pois ninguém sabe nada sobre eles ainda. Certa noite, Rick é despertado por um feixe de luz fora de sua residência. Desta vez, ele entende que é Karellen, então ele segue a luz para seu galpão de ferramentas. Karellen se desculpa com Rick antes de confessar algumas grandes novidades: a Terra tem um novo destino. Pouco depois, Ellie sai em busca de seu marido apenas para notar o droide voando para longe. Ela pergunta a Rick sobre o assunto, mas este último esconde a verdade e afirma que Karellen simplesmente veio para verificar como eles estavam. Na próxima cena, somos apresentados a uma grande instalação de pesquisa na África do Sul, gerenciada por um profissional de saúde chamado Dr. Rupert Boyce. Esta instalação acontece de ser o mesmo lugar onde Milo trabalha atualmente com uma colega chamada Raquel. Um dia, toda a instalação começa a tremer, parecendo ser um terremoto. Raquel nota todos os seus animais entrando em pânico em suas gaiolas. Depois de um tempo, o Dr. Boyce encontra uma câmara adicional no térreo da instalação, aparentemente criada por Karellen. Dentro, há um dispositivo de comunicação brilhante que se parece com um grande tabuleiro Ouija. O Dr. Boyce interpreta essa descoberta como um sinal de que Karellen quer que eles estabeleçam contato com alguém. Mais tarde, Milo procura o Dr. Boyce e expressa sua crescente preocupação com as ações dos sobrepujadores. Ele menciona ter testemunhado comportamentos incomuns entre os animais selvagens no laboratório. No entanto, o Dr. Boyce descarta sua preocupação, pois parece ter algo diferente em mente. Ele guia Milo para uma sala cheia de figurinhas de animais, onde revela que vem ajudando os sobrepujadores a capturar várias espécies de animais e enviá-las para um planeta alienígena. De acordo com ele, apenas uma espécie está faltando em sua coleção, o Homo sapiens. O Dr. Boyce espera que os sobrepujadores o levem para seu planeta. Na mesma noite, os sobrepujadores visitam a família Gregson, composta pelo pai Jake, a mãe Amy e seu filho Tommy. O droide emite sua força de luz misteriosa sobre Amy e Tommy, fazendo com que eles sintam inquietação em seu sono. Depois, a nave parte, despertando Tommy. Jake ouve sua esposa murmurando sobre salvar seus filhos enquanto dorme e fica preocupado. Ele acorda antes de ir verificar Tommy. Jake encontra seu filho na garagem, que está agindo de maneira estranha. Quando ele tenta se aproximar dele, o jovem o empurra com força contra a parede. No dia seguinte, Jake compartilha o incidente com sua esposa e também aponta o comportamento recente de Tommy. Amy não acredita em suas palavras, mas quando ele insiste, eles levam Tommy a uma conselheira chamada Peretta. Durante sua sessão inicial, Tommy confia a Peretta sobre visões apocalípticas que vem tendo. Ele descreve ser levado pelos sobrepujadores para um lugar escuro e quente onde um grande olho bloqueia o sol. Quando Peretta começa a fazer muitas perguntas, as vozes na cabeça de Tommy se tornam cada vez mais caóticas, deixando-o profundamente perturbado. Ele cobre os ouvidos e sai abruptamente da sala, deixando seus pais em pânico. Enquanto isso, uma força invisível aperta o crucifixo pendurado no pescoço de Peretta, fazendo com que ela se engasgue. Mas antes que ela possa ser morta, ela consegue remover a corrente. Tommy então toca a barriga de sua mãe e diz que o bebê parou de chorar. Isso deixa Amy perplexa, pois ela não está grávida. Após esse encontro perturbador, Peretta aconselha Jake a se manter seguro antes de deixar a casa, visivelmente angustiada. Enquanto isso, em Missouri, um grupo de pessoas cerca a fazenda de Rick com a intenção de reunir informações sobre os sobrepujadores. Ao testemunhar a presença deles, Rick sai para confrontá-los. No entanto, ao mesmo tempo, suas veias começam a inchar e virar uma tonalidade diferente, fazendo-o desmaiar no chão. Após isso, Rick é levado às pressas para um hospital, onde o médico entrega um prognóstico sombrio. Parece que Karellen o envenenou com alguma substância, explicando seu pedido de desculpas anterior. Ao saber que seu marido tem pouco tempo de vida, Ellie volta para casa e ativa todos os dispositivos eletrônicos na tentativa de falar com Karellen, mas seus esforços se mostram inúteis. No dia seguinte, Peretta vai ver um pastor de igreja. Embora a igreja esteja abandonada há muito tempo, ele mantém diligentemente o local. Peretta conta os recentes eventos na casa de Tommy e mostra sua corrente como evidência. Em resposta, o pastor especula que os sobrepujadores são semelhantes a demônios do inferno, visando aqueles humanos que ainda têm fé em Deus. Apesar dessas circunstâncias sombrias, ele encoraja Peretta a não perder a esperança. 4 meses depois, Jake e Amy recebem uma revelação surpreendente. Amy está grávida, algo que seu filho sabia há muito tempo.
Apesar do choque, eles recebem a boa notícia e Amy começa a considerar nomes para seu bebê que está por vir. Depois de um tempo de deliberação, ela escolhe um nome, Jennifer. Estranhamente, Tommy conhece o nome antes que Amy possa revelá-lo. Certa noite, Peretta visita a residência da família Gregson para oferecer suas orações. Durante sua visita, o droide alienígena aparece diretamente acima de sua casa, projetando um feixe de luz. Peretta levanta seu crucifixo danificado em direção ao droide, fazendo-o partir. Depois disso, ela corre para verificar a família, encontrando-os ilesos. Ela tenta avisá-los sobre a natureza maligna dos sobrepujadores. Karellen estava usando Amy e o tabuleiro Ouija para transmitir uma mensagem em sua língua nativa para receptores interestelares. Mais tarde, Milo, acompanhado por Raquel, retorna ao seu local e inicia uma pesquisa. Após uma noite inteira de trabalho diligente, ele descobre que o símbolo que Karellen estava transmitindo no céu era da constelação Carina, o mundo natal dos sobrepujadores. Animados com a descoberta, os dois acabam compartilhando um beijo romântico. Na próxima cena, Karellen volta a Missouri para fazer uma visita muito importante a Rick e Ellie. Ele lhes apresenta um frasco de remédio, alegando que ele possui o poder de curar completamente Rick. Pouco depois, Peretta irrompe a cena e acusa Karellen de enganar a humanidade. Isso faz com que Karellen confesse que não foi a doença de Rick que causou sua esterilidade, mas sim, foi obra dele. Ele justifica suas ações como um ato de bondade porque os dias da Terra estão contados. Segundo Karellen, aqueles com filhos enfrentarão dificuldades significativas no futuro próximo, então ele escolheu poupar Rick de tal sofrimento. Apesar da explicação, Peretta pega uma espingarda e atira em Karellen, matando-o no local. Isso a faz sentir que os problemas do mundo finalmente acabaram. No entanto, um Rick culpado entra em ação e administra o frasco de remédio milagroso a Karellen, revivendo-o à beira da morte. E com sua segunda vida, Karellen diz a uma chorosa Peretta que sua fé na religião é boa, mas ainda em vão, porque ninguém pode impedir o que está por vir. Mais tarde naquela noite, Peretta vê o espírito de sua mãe e o segue até cair de uma sacada, resultando em sua trágica morte. No hospital, Amy dá à luz uma menina chamada Jennifer, cujos olhos emitem um brilho verde peculiar e vívido. A cena avança rapidamente 4 anos e agora as crianças são mais fortes do que as gerações anteriores, com habilidades telecinéticas e psíquicas. Milo, que está namorando Raquel, se pergunta como serão as futuras gerações. De volta a Missouri, Rick ainda está lidando com os efeitos de sua doença e tenta implantar pequenos dispositivos semelhantes a chips em seus braços. Mais tarde, ele é visitado por Karellen em seu quintal, onde o alienígena informa que a fase final começou. Na próxima cena, Milo e Raquel estão passeando pelo parque quando avistam uma menina levantando a mão para o céu e entoando o nome de Jennifer. Não apenas no parque, as crianças em todo o mundo estão seguindo o mesmo exemplo. Algumas das crianças até aparecem na porta dos Gregson, procurando seu líder. Parece que apenas Jennifer tem o poder de mostrar a eles mundos além da Terra. Ao ver esse fenômeno incomum, Jake e Amy decidem se mudar para New Athens, onde os humanos ainda seguem o antigo modo de vida. Ao saírem de casa, várias crianças bloqueiam seu caminho, mas Jennifer as afasta facilmente com suas habilidades extraordinárias, surpreendendo os pais. Enquanto tudo isso acontece, Milo descobre que todas as crianças estão conectadas a Jennifer. Para obter mais informações, ele tenta entrar em contato com Jake, mas este ignora suas ligações, pois quer que seus filhos vivam uma vida normal. Quando os Gregson chegam a New Athens, descobrem que a cidade se encaixa na época antes da chegada dos sobrepujadores. A cidade está poluída, fedorenta, superlotada e a morte está sempre presente em algum beco. Pouco depois, a família é recebida pelo prefeito da cidade, Jerry Alcroix. O prefeito diz a eles que não precisam se preocupar porque New Athens é completamente diferente de Utopia. Em seguida, ele lhes dá um tour especial, antes de levá-los para sua nova casa. Em sua nova residência, Jake recebe uma ligação de Milo mais uma vez. Desta vez, por sugestão de Amy, ele concorda em atender a ligação. Milo pede permissão para falar com Jennifer, o que ele aceita. Milo então pede a Jennifer para olhar para um espelho e compartilhar suas visões do futuro. Resposta: a menina pede que ele se aproxime, após o que ela compartilha uma visão sombria da Terra sendo consumida pelas chamas. A visão é tão poderosa que destrói o dispositivo de comunicação, surpreendendo Milo. Jennifer então anuncia uma mensagem arrepiante. Determinado a proteger a Terra, Milo decide se infiltrar na nave dos sobrepujadores com a intenção de ir ao seu mundo natal. Sua amada Raquel discorda de sua ideia, mas Milo a convence, garantindo que ele voltará.
Após isso, o casal se esgueira para dentro do caminhão de transporte e Raquel, com o coração pesado, o coloca em um saco selado a vácuo, assim como os outros animais. Ela se despede dele antes de deixá-lo dormir no saco. Milo é então transportado para a nave espacial, e a nave parte. Na fazenda, Rick está atualmente experimentando uma dor intensa, já que os pequenos dispositivos semelhantes a chips não o ajudam mais. Ellie tenta acalmá-lo, mas Rick grita o nome de Annabelle, deixando Ellie devastada. Neste ponto, Rick é teletransportado de volta no tempo e se encontra no Hotel Four Seasons. Ele começa a refletir sobre suas antigas lembranças, mas logo percebe que é apenas sua obsessão. Ellen, que também está presente lá, oferece trazê-la de volta e desacelerar o tempo para que ele possa passar mais tempo. No entanto, Rick recusa porque não é real. Ele então toma uma decisão ousada e pede a Karen para enterrar o quarto, apagando as memórias de uma vez por todas. Naquela noite, Rick sai de casa e se deita no quintal, olhando para o céu. Lee se junta a ele e Rick confessa seu amor por ela. Enquanto conversam, ele lentamente desmaia e sucumbe à sua doença. Por outro lado, a família Gregson está desfrutando de um filme antigo em um cinema, quando Karen aparece de repente na tela. Ele se dirige às pessoas da Terra pela última vez, afirmando que a Era de Ouro está chegando ao fim. Ele também informa que as crianças deixarão a Terra para se tornarem super-humanos e mais nenhuma nascerá. Os adultos terão que viver seu século em paz, abrindo caminho para uma nova espécie. Neste momento, uma mulher grávida no hospital entra em pânico pois seu bebê desapareceu. Depois disso, Jennifer começa a flutuar no ar e se move em direção ao céu, seguida por todas as outras crianças do planeta. Os pais não conseguem acreditar no que está acontecendo e choram pela dor da separação. Jake e Amy seguram seu filho e imploram para que ele fique, o que o menino aceita. Os 3 Gregsons remanescentes então vão em busca do prefeito, Jerry. Eventualmente, eles o encontram no cemitério onde sua filha está enterrada. Ele tem uma bomba relógio ao lado dele, pois está prestes a explodir toda New Athens. Jerry expressa que havia esperança quando seus filhos estavam na Terra, mas agora não há motivo para viver. Jake o encoraja a não perder a esperança e a continuar lutando, mas o prefeito não ouve. Enquanto conversam, Amy percebe que Tommy desapareceu e sai para encontrá-lo. Quando o localiza, Tommy informa que seu tempo extra na Terra acabou e ele deve se juntar ao resto das crianças. Amy não consegue impedir seu filho e o observa ascender ao céu com o coração pesado. Com ambos os filhos agora ausentes de suas vidas, Amy se reúne a Jake em meio à sua discussão com Jerry. Ela tenta acalmar Jake relembrando seu passado, sobre como se conheceram e se apaixonaram. O casal então se junta e a bomba explode, engolfando toda a cidade. Enquanto isso, Jennifer fica no topo de uma colina, reunindo energias em uma luz radiante e enviando-a para o céu. Na nave dos sobrepujadores, Milo luta por ar e sai do saco. Ele rapidamente alcança seus medicamentos e os injeta em seu corpo. Depois de se estabilizar, ele é recebido por um alienígena chamado Vindarten. Vindarten informa que se passaram 40 anos na Terra, revelando que estão no 6º planeta no sistema Carina. Milo pergunta sobre a condição da Terra, e Vindarted mostra um planeta sombrio cheio de lava. O alienígena então revela que o futuro da Terra foi planejado há milênios pelo Overmind, o Supremo Criador. Além disso, ele explica que eles simplesmente viajam para planetas designados pelo Overmind e cumprem suas instruções para alterá-lo. Depois de ouvir tudo isso, Milo pede permissão para conhecer o Overmind, impulsionado por seu desejo de entender tudo. Ele é então teleportado para um espaço branco onde encontra uma sombra alaranjada que representa o Overmind. Para ajudar Milo a se sentir seguro, ele assume a forma de Raquel e explica que as crianças são divinas e só podem se tornar parte do todo. Quando Milo pergunta se a humanidade acabou, ele vê reflexos de Raquel e fica perdido na luz intensa. Quando ele acorda, já se passaram 85 anos e a Terra agora está abandonada, com toda a humanidade tendo desaparecido, deixando-o como o último ser humano. No entanto, os sobrepujadores, que queriam ajudar Milo, lhe apresentam o cadáver congelado e envelhecido de Raquel. Devastado, Milo tira o colar do corpo, despedaçando-o em pedaços. Karen consola o Milo aflito e lhe garante que Raquel continua a existir como uma figura na mente de Milo. O alienígena gentilmente oferece a Milo viver o resto de seus dias na nave dos sobrepujadores. No entanto, ele se voluntaria para retornar à Terra e relatar suas descobertas como cientista. Após retornar à Terra, Milo senta no meio de uma cidade em ruínas em um sofá velho. Ele documenta tudo e envia as informações para os sobrepujadores. Ele reflete sobre sua vida desde o seu início e implora a Karen que preserve algo do planeta para garantir a memória duradoura da humanidade. Pouco depois, Milo encontra Jennifer, a última criança remanescente, reunindo energia com o que restou da Terra. O chão sob Milo começa a desmoronar, e o medo o domina. Na cena final, Milo implora aos sobrepujadores que ao menos salvem uma lembrança. Em resposta, eles lhe mostram suas memórias, permitindo que ele reviva sua vida, sons, visões e sentimentos.
Naquele breve momento, antes que o mundo exploda, Milo volta a um tempo mais simples, um mundo sem o torrente, o planeta irrompe em incontáveis fragmentos ardentes enquanto os sobrepujadores voam para longe. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse. Deixe o like, compartilhe e até mais.